Paz do Senhor, irmãos, amém? Graças a Deus. Todo mundo passou bem, começou bem a semana. Pelo silêncio, acho que eu vou ter que orar por vocês. Amém? Pelo silêncio aí, acho que a semana não foi muito boa. Oh, Jesus, tem misericórdia. Amém. Meus irmãos, nós vamos hoje, se Deus quiser, concluir o que me foi confiado nesses dias aí, a missão de trazer um pouco da história da igreja de Cristo, né? Não apenas da igreja metodista wesleyana, mas da igreja de Cristo. E nós estamos falando a respeito da nossa história, da história da igreja. O nosso objetivo, como já foi dito aqui anteriormente, é que você conheça quem nós somos, da onde nós viemos, né? Que nós estamos falando, pregando, né? O que nós cremos e também entender a visão da igreja, a visão que a igreja tem em relação a crescimento, porque nós vamos falar disso daqui para frente, né? Semana que vem mesmo, o pastor Júlio, né, já vai começar. Qual é que é a semana que vem? Doutrinas e vida cristã. Então, a partir da semana que vem, o SIC vai mudar a matéria, né? Nesse primeiro momento foi só sobre a nossa história. Bom, o texto que eu quero reler com você, né, para que fique na sua mente, é Eclesiastes capítulo 3, verso 11, como nós já falamos anteriormente. Eu estou com esse texto na mente há algum tempo, antes mesmo de começar a preparar isso aqui. Eu não sei se Deus estava falando já ao meu coração a respeito desse trabalho, mas diz assim, Eclesiastes 3:11: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Deus fez tudo formoso no seu tempo, né? Essa é a frase que eu quero que você lembre de tudo isso que nós falamos nesses dias aqui, essas 3 terças-feiras que se encerram hoje. Tudo Deus fez formoso no seu tempo, até mesmo aquilo que desafiou a nossa fé, não sendo um momento muito fácil, um momento muito bom. E se você observar o contexto de Eclesiastes 3, você vai ver que o autor está falando aqui a respeito de tempos difíceis e de tempos bons, né? Da plenitude do tempo, da plenitude das circunstâncias. Tudo tem seu tempo determinado, é tempo para todo propósito debaixo do céu, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado, tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Então, se a gente observar aqui, né, e se nós realmente queremos confessar que Deus fez formoso tudo no seu tempo, né, a gente vai ter que confessar que até na guerra Deus fez o tempo formoso, até no dia, né, de morrer, no dia de arrancar, no dia de derrubar, de matar, de chorar, de prantear, de espalhar, né, de deixar de abraçar. Até nesses dias aí Deus fez tudo formoso no seu tempo. Amém, amados? E isso é uma coisa que a gente precisa ter na nossa mente. Amém? Bom, na parte de hoje nós vamos entrar diretamente na história da nossa igreja, a Igreja Metodista Wesleyana de Santana do Livramento. Eu confesso para vocês que eu queria ter
feito algo mais ainda, né, do que ficou ali, que você vai ver, porque a história da nossa igreja é uma história realmente muito abençoada, né? Mas só para recapitular aqui, lá no YouTube você vai ver a primeira terça-feira que nós falamos a respeito da história do metodismo, né, vindo desde os dias de Jesus até chegarmos na época da reforma, do avivamento da Inglaterra, né? E depois falamos a respeito, né, das fontes de pensamento de Wesley, um pouco da história de Wesley, você vai encontrar lá, vale muito a pena, né? Na semana passada, já está no YouTube também, a fonte de pensamento wesleyana, né? Ou seja, qual era a fonte de pensamento que Wesley tinha para que ele acreditasse na doutrina que ele crê. Muitas daquelas coisas que você viu aqui na semana passada, o pastor Júlio vai acabar desenvolvendo na próxima terça-feira, já nas doutrinas, né? E agora nós falamos também no final, né? Encerramos semana passada falando a respeito do nascimento da Igreja Metodista Wesleyana, que aconteceu em 1967 no Brasil, né? Lembrando que é uma igreja de origem metodista, né? Porque veio da Igreja Metodista do Brasil, mas uma igreja pentecostal que crê na manifestação do Espírito Santo, no batismo do Espírito Santo como uma segunda bênção na vida do crente, nos dons espirituais, nos dons ministeriais. É uma igreja pentecostal, né? Então, só para deixar isso registrado, para que você possa depois olhar lá, né, os motivos em que a Igreja Metodista Wesleyana nasceu. E em 1974, chega a Santana do Livramento, a Igreja Metodista Wesleyana. Só para que você tenha não sei se você vai lembrar, mas eu comentei na semana passada a respeito do nome de algumas denominações de origem metodistas no Brasil, e eu disse que uma delas tinha muito a ver com a história da nossa igreja, que é a Igreja do Avivamento Bíblico, né? Por que ela tem muito a ver, né? Porque tanto o pastor, que foi o primeiro pastor que deu o pontapé inicial na Igreja Metodista Wesleyana em Santana do Livramento, que foi o pastor Mário Roberto Linderson, ele era da Igreja do Avivamento Bíblico. Um pouquinho da história dele, só para que vocês saibam: ele estudava na faculdade metodista em São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo, e em 1946 ele e mais 2 jovens estudantes dessa faculdade metodista foram batizados com o Espírito Santo na faculdade metodista, os 3, né? Eles não puderam permanecer na Igreja Metodista, que na época não reconhecia, né, o dom que eu digo, o batismo com o Espírito Santo, o falar em línguas, as manifestações pentecostais. E eles foram, né, como todos os demais, convidados a se retirar. E esses irmãos, eles se uniram num propósito, eles entenderam um propósito de Deus muito forte na vida deles, de que Deus tinha uma obra para realizar na vida deles, e eles então deram início à Igreja do Avivamento Bíblico em 7 de setembro de 1946. Essa igreja cresceu por todo o país, né, e se estendeu, chegou até Santana do Livramento, antes mesmo da Igreja Metodista Wesleyana. Eu não sei precisar bem o ano que nasceu aqui, mas chegou alguns anos antes a Santana do Livramento. E no meio desta igreja, né, há uma conversão de uma família muito importante na cidade, uma família que não era católica, mas não era evangélica, e era a família Vares, né? Então se converteu a irmã Olga Vares, que é mãe da irmã Kátia, né, missionária Kátia Chemeris. A irmã Olga sofria de uma enfermidade terrível, e o Senhor a curou. Deus fez um grande milagre na vida dela. E ela então, juntamente com seu esposo, logo que curada pelo Senhor, né, uma pessoa foi até o lar dela, orou por ela, né,
e o Senhor operou um milagre. Isso foi durante uma semana, e no domingo essa família toda estava na igreja, e a irmã Olga aceitou Jesus, seu esposo, o irmão Jobair, e acabaram se voltando para o Senhor. Bom, mas passado algum tempo, em virtude de que eles estavam nessa igreja, que era o Avivamento Bíblico, mas eu entendo que até em virtude dos usos e costumes da igreja, da maneira como a igreja era conduzida, eles não permaneceram ali. E esses irmãos, talvez por meio do Avivamento Bíblico, eles fizeram um contato com o pastor Mário Roberto Lindson, que estava em São Paulo e que também havia deixado o Avivamento Bíblico e agora estava na igreja metodista wesleyana. O pastor Mário Roberto Lindson era um evangelista, pastor evangelista, um grande pregador do evangelho. Muitas pessoas se converteram, um homem de uma simplicidade muito grande. Eu não conheci ele pessoalmente, mas eu vi pregações dele, vi vídeos dele pregando ainda idoso, né, com muita unção, muita graça, né, e um homem muito usado por Deus. E ele veio até Santana do Livramento e reuniu-se com a família do irmão Jobair, da irmã Olga, e então eles foram se reunindo, foram conhecendo a igreja metodista wesleyana, foram se identificando, até que nós temos o dia em que a igreja aluga um salão, né, e esse aluguel se dá, né, no dia 18 de outubro de 1974. Esse salão fica é uma casa que ainda existe aqui na cidade, que fica na esquina da rua Barão do Triunfo com a 13 de maio, ali uma casa que tem, acho que tem uma casa agora de massas ali, bem ali, nessa casa, e então ali começa a igreja metodista wesleyana. Nesse dia foram recebidos 4 pessoas no hall de membros da nossa igreja. Eu fui olhar o hall permanente hoje, peguei o livro ali para olhar, e está lá registrado no hall permanente da igreja as 4 adesões, né, ao hall de membros da igreja, que foi o irmão Jobair, né, a irmã Olga, seu filho, irmão Jobair, que constantemente vem aqui nos domingos, e a sua irmã Lilian. Oi. Não, agora a gente vai começar. E a irmã Lilian, né, o Lilian, né, que já partiu para o Senhor também. E nós levávamos ceia para ela, né, quando ela morava aqui na Barão do Triunfo. O pastor Júlio e eu, muitas vezes fomos levar ceia para ela. E esses foram os 4 primeiros membros da igreja, né? O irmão Jobair, esposo da irmã Olga, ele era diácono. O irmão Jobair, que senta ali, foi presbítero nessa época, né? E então se deu início à igreja metodista wesleyana em Santana do Livramento. Logo depois, em seguida, acho que questão de poucos dias depois, pelo que eu olhei ali no hall de membros, acho que questão de uns 10 dias depois, vários outros irmãos acabaram deixando lá a igreja do Avivamento Bíblico e vindo, e se somaram, se identificaram com a igreja wesleyana e foram, então, dando forma à igreja que nós conhecemos hoje. Amém? Se tem alguém aí da época que queira se acusar, eu sou daquela época, sabe? É que é difícil, porque denuncia idade, né, irmão? Então a gente tem que tomar cuidado, né? Mas, se quiser fazer algum acréscimo, pode fazer, irmãos, porque eu estou falando aqui, são informações que eu, inclusive, iria conversar com a irmã Kátia, mas em virtude dela estar recebendo a irmã Solimar, enfim, eu não quis ficar, né, perturbando ali, mas o que nós temos de conhecimento, até de acordo com os livros da igreja, é mais ou menos isso. Amém? Vamos lá então. Esse é o primeiro salão da igreja, na rua 13 de maio, esquina com Barão do Triunfo. A fita ali sendo cortada pelo pastor Gessé, que logo depois foi bispo Gessé, pai do bispo Joedir, né? E ali o diácono Jobair, deixa eu sair da frente aqui, que eu acho que eu estou atrapalhando, em 1975, ali de 75, mas na verdade eu acho que está errada a data da foto, é 1974, é o dia 18 de outubro de 1974,
tá? Que pode, algumas fotos, até agora eu estava conversando com o Mateus ali, mas o Mateus disse assim, pastor, que o pessoal vem, fala, um diz uma data, outro diz outra data, né? Eu já sou mais enxerido, então eu vou atrás para saber. Mas vamos lá, próxima foto. Aí em 1975, já em janeiro de 1975, chega então a Santana do Livramento o primeiro pastor da nossa igreja, pastor Silmar Coelho, né? Bem jovem, solteiro ainda, né? Aqui nessa foto. Ali você pode ver sentado ao lado, eu creio ser o bispo Gessé, né? Pastor Gessé, bispo Gessé, enfim. Tá? Então, aí também no salão, ainda ali na 13 de maio, acredito eu, né? Pela foto. Já é aqui? Já era no Antônio Fernandes da Cunha esse aqui? Já? 75? Foi rápido então. Olha aí. Amém. Bom, já descobrimos que tem alguém aqui que estava lá. Eu não quis falar, viu, Zenir? Porque tem um monte de gente dizendo assim, não, mostra minha foto, não quero. Eu não ia falar, mas já que tu, né? Amém. Bom, vamos lá. Aí, o primeiro templo, né, na rua Antônio Fernandes da Cunha. Aí, nós temos ali alguns irmãos. É verdade, a mesma janela lá no fundo, O Zenir estava lá mesmo. Está até ali na foto, ali, ó. A Zenir está ali, hein? Depois procura que ela está ali. Aqui, ó, para alguns que... Hoje eu estou sem o laser, né, irmão? Então fica difícil. Mas eu quero mostrar esse rapaz aqui, ó, porque alguns conheceram esse rapaz. Alguém sabe dizer quem é? Hein? É o Dedé. O Amaral. Está lá no asilo, que a Fernanda vai. Firme e forte, o Amaral está lá. Né? E ali nós temos alguns outros irmãos, não sei se eu cito o nome, né? Porque vá que fiquem bravos. Não, mas eles estavam lá, né? Não tem como dizer. O irmão Boris, a Kátia, o Igor ali segurando a mão, para ela não cair. E tem outros irmãos aqui também, né? Alguns já partiram para o Senhor, outros estão conosco, outros foram, né, viver em outro lugar. Amém? Vamos lá, próxima. Então, em 1980, chega o segundo pastor, pastor Odilon Cruz, que assume o pastoreio da igreja. 1980, é aquele magrinho ali, que está com o braço cruzado, pastor Odilon. Do lado de cá ainda está o pastor Silmar, provavelmente esse é o culto de posse, né? Que está sendo passado a igreja para o outro pastor. Aí também ali na Antônio Fernandes da Cunha, a janela do lado de lá já denuncia ali, né? Vamos lá. O pastor Odilon ficou pouco tempo, né? Ele teve problemas de saúde, precisou ir se tratar, e eu acredito que foi até em função do frio, né? Que ele passou muita dificuldade aqui com a saúde. Veio logo o terceiro pastor, em 1981, só um ano depois, pastor Daniel Ferreira Lima, né? Pastor Daniel Ferreira Lima, 1981. Amém? Aqui nós temos a juventude wesleyana, em frente à construção da parte superior do templo. Já estava pronta a parte de baixo, e eles estão construindo a parte de cima. Ali nós temos alguns que vale a pena a gente citar, né, irmãos? Vale a pena a gente citar, né? O Caleb não está aí, né? Irmã Marta, irmã Marta, a Liné ali bem no meio, hein? Ali. Aqui nós temos o pastor Jorge de Los Santos, né? E esse rapaz aqui é o bispo Ronaldo Cabreira, que esteve pregando aqui esse ano, né? Ali na foto. Tem alguns outros ali, mas eu não vou falar porque vai dar problema.
Estão citando o nome de outras pessoas aqui, mas eu não falei, viu? Não fui eu. Hã? A Sandra Dutra. É verdade, a Sandra Dutra. É verdade, está ali a Sandra Dutra. Tem outros ali. Alguns a gente reconhece fácil, né? Outros... Amém? Então agora, irmãos, nós chegamos no quarto pastor. Em 1984, pastor Roberto Amaral, né? Ele vem e assume a igreja, o pastoreio da igreja. Aqui já tem mais alguns irmãos mais conhecidos ali. Nós vemos ali, ó, o presbítero Vanderlei, lá da Carolina, a irmã Clenir, a irmã Amália, o irmão Tomás, que já está no Senhor, o pastor José Pedro, né? E agora nós vamos ver um vídeo dessa época do pastor Roberto Amaral. Vou pedir para o Mateus. Irmãos, gravação, você sabe, né, da época, né? Não é a mesma qualidade hoje, né? Então, só para ficar... Nós estamos no Rio Grande do Sul, na linda cidade de Santana do Livramento, campo missionário da Igreja Metodista Wesleyana, com o casal de missionários que está trabalhando nesta área, pastor Roberto Amaral e sua esposa e seus 2 filhinhos, que estão dedicando tempo na obra do Senhor nesta área. Nós louvamos a Deus pelos progressos que nós estamos vendo aqui, pelo esforço e dedicação que esses obreiros estão realizando nesta área tão grande da Igreja Metodista Wesleyana. A igreja em Santana do Livramento já se estendeu para o Uruguai, também para a cidade de Pelotas, de Uruguaiana, Santa Maria, Formigueiro. É a área que esta igreja, como campo missionário da Igreja Metodista Wesleyana, está desenvolvendo nesta parte sul do país. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor Roberto Amaral, sua esposa, a irmã Márcia, seus filhinhos, o Gessé e o Israel. Todos eles envolvidos na obra missionária, onde o nome do Senhor está sendo exaltado e glorificado para sempre. Nós estamos mostrando então aos nossos amados irmãos da Igreja Metodista Wesleyana uma parte do trabalho missionário mantido pela Secretaria Geral de Missões da Igreja Metodista Wesleyana. Continuamos na cidade de Livramento, estamos em frente ao templo da Igreja Metodista Wesleyana, que acaba de ser construído. E essa construção que começou na gestão, nós podemos ver o casal à frente do templo, numa bela esquina, templo bonito. Nós estaremos vendo esse templo por dentro. Nós estamos participando da inauguração oficial e dedicação do santuário, que agora serve a causa do Senhor aqui em Santana do Livramento. Entrando na rua aqui levantados. E nesta semana o tema Alegrai-vos comigo, nesta semana de inauguração do 12º aniversário da igreja aqui em Santana do Livramento. Como os telespectadores podem ver, um ambiente muito agradável, uma construção de fino gosto. Nós estamos entrando no santuário, onde louvamos ao Senhor. Aqui à nossa direita fica os instrumentos, a bateria. Observe os detalhes do púlpito,
E ali está o nosso missionário sorridente, com as vitórias alcançadas, e alguns jovens que se preparam para o grande culto da noite. Nós louvamos a Deus por todas estas bênçãos que nós estamos vendo aqui em Livramento. Estaremos vendo agora um outro ângulo do templo. A galeria bem ampla, comporta bastante pessoas. Como podem ver, um ambiente muito agradável para se louvar ao Senhor. Nós damos glória àquele que vive e reina para todos. A gente fez uns quantos cortes, né, irmão? Porque o vídeo é grande. Aí nós temos o convite do dia, né? Que tinha um inário ali dentro, né? Inclusive desse cântico que se cantou, né? 16 a 19 de outubro de 1986. Amém? É isso aí mesmo, quem estava lá? É isso aí, viu? Agora não tem como negar. Ai, Jesus da... Amém. Muito bem, vamos lá, Mateus. Aqui a gente tem uma assembleia da igreja no antigo Colégio Santanense, hoje Unipampa ali, né? Vários irmãos ali. É pena que a foto fica difícil de ver, a longe, né? Mas essas fotos, algumas delas vocês vão encontrar lá na página da igreja, né, Mateus? Está lá, é um carrossel de fotos, né, que chama, né? Está lá algumas dessas fotos aí. Amém? Vamos passar mais à frente. Aí nós temos o quinto pastor da igreja, pastor Wagner Lúcio de Moraes, 1991, ali juntamente com a sua esposa, a irmã Rosane. Aí pode passar. Aqui nós temos um retiro na década de 90, imagino que seja na chácara lá do irmão Boris da Cátia. A Madalena tá, viu? Ela já... né? Irmãos, essa foto, ela teve que ser, para aproximar, ela teve que ser dividida. Mas eu não sei se estão todas as divisões dela aí, mas vamos lá, pode passar, Mateus. Olha lá. Alguns ali, irmãos, ali estão vendo o irmão Sidnel, a irmã Deli, ali o irmão Tomás, a irmã Amália, Vitor Hugo, Rosilene, né? Tem mais gente ali, o pastor Jorge de los Santos, irmão Boris, o Igor ali, parece Jesus ali, ó. Olha lá, né? Tem vários ali conhecidos. Vamos lá, pode passar, tem mais uma foto aqui, mais uma parte dessa foto. Aqui já ficou lá, eu acho que é o irmão Becker, ali, irmão Vanderlei Becker. Ali tem alguns. Lá no cantinho, o pastor Rogério e irmã Ana, que foi pastor de Santa Maria. Vários irmãos aí. Pode passar, Mateus. Passa, Mateus. Aí nós temos uma ministração do pastor. Aí eu já não sei em que lugar é, né? O retiro, mas também é um dos retiros.
E esse aqui é lá onde o Marca de Casco, né? O CTG Marca de Casco. Aí encheu todo o pessoal lá, né? Várias pessoas. Infelizmente a distância não ajuda, né? Mas tá bom. Depois vocês para alguns, felizmente, eles estão dizendo aqui, felizmente a distância não ajuda. Amém. Vamos lá então, pode passar, Mateus. Aqui a igreja cresce e muda para o antigo Cine Colombo. Ali está 93. Eu procurei hoje, irmãos, tentei encontrar mais certa data, se foi 92, 93. Não, é que também assim, procurei, por exemplo, para eu achar a data certa, eu teria que ir nos livros de ata da igreja. Aí imagina eu procurando nas atas da igreja, nas reuniões da igreja, a data. Aí é para acabar, né, irmão? Aí é só graça, ainda mais, né? Então, mas aí nós temos esse culto, se não me falha, o que eu descobri dele é o culto de inauguração lá, no Cinema Colombo. Primeiro culto lá, me parece. Ali dá para ver o pastor Jorge de los Santos ministrando louvor, o Paulo Machado ali todo de branco no meio ali, o pastor Wagner ali com um terno marrom lá na frente. O pessoal não deu para descobrir muitos outros ali, né? Os presbíteros fica mais fácil porque eles estão lá na frente, né? Fica mais fácil ali, irmão Breno, irmão Tomás, pastor José Pedro. Amém, pode passar para frente. Aqui já é mais recente, né? Já é mais para o meio da década de 90. Aqui a gente tem alguns ali, o Dione, ali bem fácil. Aqui está a esposa do pastor Fabrício, lá do Prado, a Josi, aqui, né? Bem criancinha. Um dia vai ser o Davi, né? Aí o pessoal vai falar. Amém. Aqui é um culto também, onde está o Ministério do Louvor da Brasa ministrando, ali o pastor Marcelo Guimarães. Aqui tem também, aqui nós temos alguns conhecidos aqui. Depois vocês pensem bem para saber quem é esse vulto aqui, ó, com um cabelinho Chanel. Ele está dando risada, mas eu não vou falar quem é, né, Fabiano? Aí, né, tá o Tony ali também, né? Mateus, agora chegou a hora do vídeo.
esse a gente tem muito mais esse vídeo aqui, mas infelizmente a gente não conseguiu aproveitar. Porque a pessoa que filmou literalmente é labirintita, irmão. Não tem condições. Infelizmente, sério, nós não conseguimos aproveitar. É ou não é, Mateus? Nós não conseguimos aproveitar. Essa foi a única música que a gente conseguiu aproveitar. Infelizmente, do vídeo, né? Mas enfim, tá aí, vai ficar guardado a história, né? Amém? Bom, aí nós tivemos o 7º pastor, pastor Almir Goulart, né? Um momento mais difícil da igreja. A igreja passou por uma divisão, né? No ano de 97, né? Conversando com o pastor Almir uma vez, ele falando a respeito desse tempo, ele disse que foi um tempo muito difícil, né? E fruto, infelizmente, de uma administração que não deu certo, né? Infelizmente, não funcionou. E a igreja sofreu, né? Você vê como é espiritual tudo, né? Até a administração, que acabou trazendo danos para a igreja. Mas Deus usou o pastor Almir, homem de Deus, né? Meu professor no seminário, né? Ali está ele, ao lado da irmã Madalena, a Aline e o Maurício, pastor Maurício, que foi pastor de vocês ali, criança, né? Bem novinho, 1997, amém? Depois, aqui nós temos uma assembleia da igreja, e ali nós temos a mulher de oração da igreja, a coluna, graças a Deus. Irmã Marta está ali, firme e forte. Ali atrás está a esposa do pastor Juan, a Anne, ali. A irmã Dica, vó Dica ali também, aparecendo ali, que já partiu, já está com o Senhor, amém? Até apareceram outras fotos que depois nós vamos agregar aqui. O Mateus está com elas ali atrás, eu não sabia. Aí nós temos o 7º pastor, pastor Vanderlei Batista de Melo, 1999, ali junto com a missionária Solimar, né, que estava no final de semana aqui, uma fotinho clássica no Batuva, ali, né, bonita a foto. Aí eu acredito que seja o culto de posse do pastor Vanderlei, né, ali nós temos, aqui, orando pelo pastor Vanderlei, mais uma pessoa que, eu não sei se vocês vão reconhecer quem é, aqui, né? Melhor eu não falar, que é o Cléo. Né? Sandra, já que falaram, né? Vamos dar nome pro Cléo também, ué. Aqui, no tempo tão difícil, né? Se deixou o Cinema Colombo, voltou para o templo antigo, a igreja voltou para lá, foi se reorganizar, né? E ali está o pastor Vanderlei, ao lado do pastor Ronaldo, na época, aqui o Johnny ministrando louvor, ali o Daniel Ribeiro, do teclado, né? Nesse tempo, foi o tempo, pode passar, nesse tempo foi o tempo que surgiu então a permuta, né? Do templo antigo, né? Pelo terreno que nós estamos hoje com a Associação São Vicente de Paula, né? Então aí nós temos o dia em que são assinados os documentos, né, da permuta. Ali está o pastor Vanderlei com, eu não lembro agora o nome desse senhor, não sei se esse aí era eu não lembro mais o nome dele. E ali o pessoal do São Vicente de Paulo também assinando. Tem umas outras fotos dessa reunião aí também, depois a gente vai acrescentar. Pode passar, Mateus. Aqui nós temos o culto do lançamento da pedra fundamental, já aqui, né, nesse lugar. Aqui o pastor Vanderlei acho que está no terreno e o pessoal está para o lado da rua, né, para esse lado aqui, onde tinha um muro branco aqui, onde a escola agora, né. E aí no dia 24 de outubro de 1999, houve um culto aqui, foi o lançamento da pedra fundamental desse templo, né, consagrando esse templo para o Senhor. No dia 25, um dia depois desse culto, inicia-se a construção do salão social, né, em 25 de outubro de 1999, está ali a placa, nesse local, futuras instalações. Volta, irmão, volta, calma, está apressado, deixa eu ver a hora aqui, fica tranquilo, estamos chegando lá, já está quase lá. Neste local, futuras instalações do novo templo e dependências da Igreja Metodista Wesleyana,
né? Essa casinha tinha aqui no terreno, né? Os mais antigos, tinha, né? Tinha. Hã? Ah, sim, tinha meio que ao lado aqui. Aqui assim. Eu não quero dizer que tu estava também. Mas aqui tá fácil, né? Agora já passou o perigo. Agora já passou o perigo. Agora tá tranquilo. Amém. Então, olha só. Aí tinha uma casinha que já não está mais nessa esquina aqui, né? Pode passar, Mateus. Aqui, mesma data, uma foto do lugar onde é a construção do salão aqui, ao lado. E ali está a casa dos fundos, né? Lá no fundo, a casa que é aqui do lado, né? Ali, 25 de outubro também. Pode passar, Mateus, agora. Vai lá. Aqui nós já temos a construção do salão social aqui do lado, que num primeiro momento seria o salão de cultos da igreja, né? E ali, o pessoal construindo, deve ser o Gilmar que está por ali, né? Vamos lá. Olha aí. Mais uma foto aí. E aqui já o salão, né? Já bem adiantado já na obra. Pode passar a próxima. Aqui, no mesmo ano, começa a mexer no terreno para fazer a fundação, né? Do templo, desse templo aqui que a gente está, né? Ali tem 3 mosqueteiros. Um eu acho que é o Felipe Vaqueiro, o outro eu acho que é o Tiaguinho, e o outro não sei quem é. Eu acho que não sou eu. Não, falando sério, eu acho que não sou eu. Eu acho que não sou eu mesmo. Mas vamos lá. Embora eu tinha um moletom parecido com aquele ali. Vamos lá, inauguração do salão, né? No dia 13 de dezembro foi inaugurado o salão com uma assembleia, né? Na igreja. Tem fotos também, que a gente só chegou agora, as fotos a gente, senão ia agregar, né? E aí, como ficou o salão, depois de pronto, aí a frente da fachada desse salão, né? E aqui ao lado, irmãos, o terreno do estacionamento, né? Esse terreno aí foi engraçado, né? Alguns irmãos talvez vão lembrar. Pastor Vanderlei chegou num culto de terça-feira e disse assim: irmãos, na época acho que não era Vivo, era Telefônica celular, Telefônica, né? Isso. E aí falou: irmãos, a Telefônica vai comprar, né, o terreno aqui do lado, vai colocar uma torre de telefone aqui e vai dar interferência nas coisas aqui na igreja, no som e tudo, né? E o pastor disse assim: mas eu creio que Deus pode nos dar esse terreno, vocês têm fé para isso? E o pessoal: amém, né? Então vamos levantar uma oferta. E levantaram a oferta naquela noite e se comprou o terreno aqui ao lado, né? Eu acredito que ele não foi pago à vista, deve ter sido uma entrada aquele dia, né, que entrou, mas o terreno foi adquirido, graças a Deus. E aí, pode passar, Mateus. Aí está já o estacionamento, né, concluído. Ali tem um 147, que eu não sei de quem é, quietinho ali, no cantinho, não sei, né? Oi? Era zerado? Eu não sei se ele era zerado, irmão, ele está ali, está quietinho. Vamos lá, pode passar, Mateus. Aqui nós temos a construção do primeiro pavimento do templo, a parte de baixo. Ali já estão sendo colocadas as colunas, né? Isso aí, irmãos, na época, eu lembro que eu tinha muito comentário assim, tipo: pá, mas essa construção a gente não vê nada, né? Só se fala na construção, campanha para construção, é a comissão de construção, não sei o quê, e não se vê nada. Irmãos, nesses buraquinhos aí que tem aqueles coisinhas ali, o cimento ali parecia que ele não era derramado lá embaixo, ele era devorado pela terra, né? Isso aí tem metros e metros para baixo de cimento, né? Foi muita oferta e muito dízimo ali, ó, né? Mas hoje nós estamos aqui, seguros, graças a Deus, tem que entender todas as fases, né, de um projeto. Pode passar, Mateus.
Aí uma foto da esquina, como é que era, ali já está com um murinho levantado, né? Umas propaganda política ali, esquece. Sempre teve políticos, vocês viram na história? Sempre teve, né? Bom, e ali o prédio, né? Tendo 2 pavimentos, mais uma foto ali, mostrando o prédio, a casa aqui atrás, ali no fundo. Nesse tempo, 2001, né, nós tivemos a primeira edição da Paixão de Cristo nas ruas da cidade. A Paixão de Cristo foi uma peça de teatro que começou na igreja, foi feito primeiro na igreja, inclusive tinha um vídeo até, pena que a gente não... né, o problema é também que esses vídeos são tudo VHS, né, irmão? Vai passar para o DVD, para depois vir para cá, é complicado. Mas aí o que acontece? Começou, e aí no dia... na sexta-feira santa, acho que na quinta-feira santa, porque o comércio estava aberto, na Andradas, a gente ministrou, eu digo a gente porque eu estava nós tivemos essa primeira edição da Paixão de Cristo aí, que foi ali no calçadão, né? Subiu o calçadão e foi até lá à frente das bandeiras, ali no Parque Internacional. Esse dia aí foi realmente impactante, esse dia aí foi assim, as pessoas choravam na beira da calçada, né, vendo o pessoal encenando ali. Foi um dia realmente impactante, esse dia aí, né? Bom, depois nós temos o 8º pastor, pastor Elias da Silva Aguiar, 2003, aquele do bigodinho ali, pastor Kleber ali também, do lado, pastor Vanderlei, ali também nós temos o presbítero Vanderlei, pastor Juan, nessa época acho que não era pastor ainda, né? O pastor Clóvis, que nessa época acho que também não era pastor ainda. Esse dia desse batismo foi interessante, porque ele aconteceu num evento, eu acho que foi no aniversário da igreja, se não me falha a memória, e nesse dia, né, reuniu ali os 2 pastores juntos para fazer o batismo, batizando junto. Acho que foi o primeiro batismo do pastor Elias aqui, né? Foi bem interessante esse dia aí. Pode passar, Mateus. Aqui nós temos o aniversário da igreja de 30 anos, que foi comemorado lá no CTG Fronteira Aberta, 2004. Né? Ali está o pastor Elias, e o preletor foi o primeiro pastor da igreja, pastor Silmar, bem parecidinho com aquela foto que a gente viu lá no começo, a irmã Janice, né? Ali atrás está o Tiaguinho com óculos, né? Aí nós temos uma foto do povo todo reunido ali. Aqui nós temos o pastor Léo, irmão da irmã Mari. Cadê a irmã Mari? Ali na frente, ao lado do pastor Silmar, a irmã Janice, o pastor Jacida Batista. Aqui a missionária Laura. Ali está a avó Dica, né? Ali conosco ainda. Aí nós tivemos nesse dia uma ministração do coral, que era das 2 igrejas, era da nossa igreja e da Batista Nacional. Olha aí, Cláudio, viu? É de lejos. E aí nós temos ali algumas pessoas, acho que ali está a irmã Marta cantando. Ali estou eu ali, do lado ali, bem na lateral, nesse dia aí, né? Isso tudo no Fronteira Aberta, lá no CTG Fronteira Aberta. Aí nós temos o 9º pastor da igreja, pastor Kleber Daniel Walter Chaves, 2011 aí. Thaís pequenininha ainda, pastor Kleber ainda mal tinha cabelo branco. Tiago novinho, né? Sem barba, né? O Tiago sem barba, né? E aqui já é um culto da igreja, no tempo do pastor Kleber. Não é uma foto recente, essa é antiga. Você vê que não tem os ar-condicionados ainda no templo, né? Não é uma foto nova, né? Nós queríamos complementar mais esse final aqui, mas infelizmente nos faltou material, porque senão a gente, né? Algumas coisas a gente tem, né? Mas as fotos, essa foto aí é bem do início do tempo do pastor Kleber. Você vai ver ali que o púlpito ainda era de acrílico. Oi? 2012.
Essa foto é de 2012. Não, irmão, eu hoje achei, para não dizer, tá até ali no gabinete, achei uma que aparece, eu e a Linéia, um lado do outro ali. Tá ali, a Ângela viu, eu deixei ali em cima, que eu fui mexer para procurar as datas lá, e aí eu achei essas fotos no meio dos livros lá, né? Mas por incrível que pareça, irmãos, pode deixar aí, Matheus, pode deixar aí. Essa é a última, né? Depois que a gente atualizar, a gente faz de novo. A gente passa um dia de novo aí, né? Aí a gente arruma mais uns vídeos, mais umas coisas assim, né? A gente até pensou em colocar um trecho de Paixão de Cristo. Nós íamos colocar o Ele Vive, né? Mas como o Ele Vive foi esse ano, vamos colocar no aniversário da igreja, que é o ano que vem, 50 anos. Amém, irmãos? Eu estava pensando isso hoje, né? Bom, o ano que vem a igreja faz 50 anos, então aí a gente tem que preparar, né, um material aí bem próprio. Amém, irmãos? E agora, né, o pastor Wagner ainda não coloquei nada, acabou de chegar, e ano que vem a gente pensa. Amém? Do pastor Júlio também, eu ia botar uma do pastor Júlio mais novinho, mas ele disse que chegou agora. Amém. Amém, irmãos? Então é isso aí, né? Nós vamos melhorar esse material aí. Eu estava conversando agora ali, a Tatiana me deu uma ajuda ali. Mateus, eu vi já as fotos ali, Tatiana. Dá para a gente aumentar isso aqui, melhorar um pouquinho mais. Mas vocês podem ver, irmãos, né, que nós estamos falando aí de 49 anos. São 49 anos da Igreja Metodista Wesleyana em Livramento. Uma igreja que começou, né, por um milagre de Deus na vida da irmã Olga, né? Uma igreja que começou também através, né, de um mover do Senhor, porque na verdade o pastor que veio e deu início, um homem de Deus, pastor Mário Roberto Lindes, um homem de Deus mesmo, um homem muito sério com o Senhor. Passaram-se vários pastores, né? Nós estamos no 10º pastor hoje aqui, né, da igreja, e graças a Deus, tempos bons, como eu disse no começo, né? Também teve tempos difíceis, como eu falei, mas todos esses tempos foram formosos aos olhos do Senhor, né? Em todos eles Deus abençoou, nós tivemos frutos, né? Eu não poderia deixar de falar aqui que tanto os irmãos lá do templo antigo, lá do começo, tem muitos testemunhos para contar, como a gente ouviu aqui na semana passada, que a Zenir compartilhou do batismo com o Espírito Santo das crianças, né, Zenir? Que hoje são pastores, né? E também a gente já ouviu outros testemunhos, vários outros testemunhos aí, no tempo do Colombo também, né? Deus fez muita coisa grande também naquele lugar, muita gente foi salva, muitas pessoas foram alcançadas. Pastor Kleber é fruto daquele tempo também, né? E o Senhor se moveu lá de uma maneira especial também. Depois que retornou para o templo antigo, quando veio para cá, um milagre de Deus, a provisão do Senhor, uma igreja que passou por um momento muito difícil financeiro, e o Senhor nos honrou, e hoje é uma igreja que tem credibilidade na cidade, né? É tão triste quando a gente ouve o testemunho de alguém, né, que não tem credibilidade na cidade, né? E fulano está pregando, mas fulano, né? Fulano, pois é, mas esse não é, graças a Deus, o Senhor nos livrou, esse não é o nosso caso, né? Nós vencemos esses tempos difíceis, e isso aqui que você está vendo é um milagre do Senhor, né? E cabe ressaltar, né, para concluir aqui, irmãos, a igreja, essa igreja aqui, os mais antigos aqui vão concordar comigo, apesar de nós termos pessoas no nosso meio, no meio da nossa igreja, que Deus abençoou e tem uma vida razoavelmente próspera financeiramente falando, mas tudo isso que você está vendo, toda essa história foi construída com dízimos e ofertas, sempre levando a sério as coisas do Senhor, né?
não foi o dízimo do A ou do B, foi a oferta da viúva, né? Foi de joelho dobrado. Muitas vezes eu ia para o colégio, quando eu estudava aqui no Maurício Cardoso, e eu saía de manhã e passava ali na esquina e as irmãs estavam lá. E não eram poucas as irmãs. Eu me lembro de uma vez que eu passei, a porta estava aberta, e era um círculo de irmãs de joelho. Um círculo de irmãs de joelho, orando. Todo aquele salão na parte de baixo do templo, clamando a Deus. E o Senhor operando, né? O Senhor confirmando, e Deus honrando a sua igreja, né? E assim foi se perseverando, né? Assim foi se construindo. Nada foi fácil, né? A gente viu ali o templo antigo. Não sei se vocês viram um pouco antes no vídeo ali o bispo Gessé falando do missionário que é sustentado pela Secretaria Geral de Missões, pastor Roberto Amaral, né? Naquela época a igreja não tinha ainda condições de sustentá-lo, né? Só em função da construção, em função de tudo que estava conquistando. Então isso mostra, irmãos, como nós somos esse povo, né? E isso não mudou. Você pode estar num templo bonito, tudo certinho, mas isso mostra que nós continuamos perseverando, né? Não estamos aqui pregando a teologia da prosperidade, né, pastor Júlio? Não estamos aqui falando dessas coisas, mas estamos falando do que Deus fez ao longo desses anos. Não é uma igreja dessas que vem a Ascensão, chega numa cidade, se instala lá com um mega templo, um mega pregador, um mega isso, um mega aquilo. Não, tudo foi construído na unção do Espírito Santo, tempo a tempo, passo a passo, até que nós chegamos até aqui. E Deus seja louvado por isso. Oi, Zene, quer falar? Sim. Eu pensei nisso também, né? Mas até eu pensei, mas aí depois eu voltei atrás, Zene, porque eu pensei assim, pode ser que eu seja injusto, porque eu não sei, né? De muitos que podem ter saído daqui do nosso meio. Pastores, né? Uma igreja celeiro de pastores, que enviou muitos pastores. Bom, nós temos bispo hoje da nossa denominação, que nasceu na fé nesse lugar, né? Só para que você tenha uma ideia, nós temos pastor na Europa, né? Nós temos pastores no Uruguai, nós temos pastores em outros lugares do Brasil, né? Não só dentro da igreja metodista wesleyana. Então, graças a Deus, o fruto está aí, né? A árvore a gente conhece pelo fruto, e eu louvo a Deus porque a gente pode fazer parte dessa história, amém? Quem sabe o ano que vem a gente aparece aqui na história de 2023, amém? Vou passar para o pastor Júlio aqui. Coloque-se em pé, dê a mão para o seu irmão, nós vamos orar. Pode unir o corredor. Vamos agradecer a Deus por esta linda história que Ele continua escrevendo em sua vida e através da sua vida. Traga memória os feitos do Senhor e peça para Ele um renovo da sua parte. Pai, te damos graças. Te bendizemos o nome, Senhor. Porque trazemos à memória, ó Deus, o que nos dá esperança. Obrigado por nascermos, ó Deus, de um milagre. O milagre da salvação, da redenção, da libertação, da cura, do derramar do Teu Espírito, Senhor. Obrigado por 49 anos de história, Senhor, escrita pela Tua mão poderosa. Obrigado porque nos fizeste igreja, Senhor, missionária, celeiro de pastores, de obreiros, missionários, ó Deus. Mas acima de tudo, ó Deus, um
povo que ama o teu nome e a tua palavra. Nós te pedimos que o teu Espírito continue sendo derramado, Senhor. E que até a vinda de Cristo, esta história continue sendo escrita debaixo da tua unção, no poder do teu Espírito, Senhor, vindo sobre crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos, anciãos, homens e mulheres, ó Deus. E o que o testemunho, Senhor, desta igreja continue preservado em santidade, fidelidade, em honra e glória ao teu nome, no poder do teu Espírito. A ti honra, glória e louvor, ó Deus. E traz ao nosso coração, ó Deus, o despertar, para que continuemos debaixo desta graça. Assim nós oramos, agradecidos, no nome bendito de Cristo. Amém e amém.